Bom, então vamos começar. Nayara levantou a mão, mas eu não sei se ela levantou mesmo para falar alguma coisa ou se foi algum acidente. Se tiver, Ô, pode falar. professor, boa noite. Boa Eu só noite. queria fazer uma pergunta. Eu Pois não. posso passar o link da aula para uma colega minha? Pode. Essa aula é Pronto, aberta para qualquer pessoa. Pode passar tá sim, sem bom. problema nenhum. Tá bom? Obrigada. Nada. Então, gente, qual é o nosso objetivo hoje? Hoje a gente vai fazer a análise do edital de Feira de Santana, que era um edital que a gente já estava esperando sair há algum tempo, né? E não é surpresa para ninguém, principalmente o pessoal que já acompanha aí as minhas aulas, alunos dos preparatórios, dos vários que a gente teve, Lauro, Camaçari, Mata, é, 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 Lauro Camaçari, Mata, que mais? SEC, do Estado, Ministério Público, o pessoal que acompanha sabe que eu tenho falado já há algum tempo, CNU agora, coordenador de Salvador, o pessoal sabe que eu já tenho falado há algum tempo sobre isso. Os concursos vão sair cada vez mais, e eles estão saindo, né? E, repito, neste segundo semestre a gente deve ter alguns bons concursos saindo. A gente estava esperando já há algum tempo esse concurso de feira, e ele saiu. É um concurso para o próximo ano letivo. Então, muito provavelmente, os aprovados nesse concurso, principalmente para professor, eu estou dando ênfase, devem estar sendo convocados aí em janeiro, início de fevereiro, para começar no próximo ano letivo. E analisando o edital, que é o que a gente vai fazer hoje, tem algumas coisas bem interessantes mesmo, que eu acho que tornam esse concurso bem atrativo, tá? Diferente do que eu costumo fazer, eu vou abrir o edital com vocês. Geralmente eu pego as informações e coloco. Só que uma coisa que eu sempre falo é o quê? Precisa ler o edital. Vocês precisam ler o edital, né? O primeiro passo para você saber se você vai ser aprovado ou não é você conhecer o edital. Eu, obviamente, não vou ler o edital todo, nas minúcias, mas eu vou apontar alguns pontos, mas isso não substitui o fato de vocês terem que ler o edital, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque tem muitas informações importantes para a gente. Eu acho que todo mundo já teve acesso aqui ao edital, né? Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que todo mundo já teve acesso ao edital. Se não tiver, depois lá pelo grupo, pelos grupos a gente pode falar, né? Vamos então começar aqui. Não vou falar do preâmbulo do edital, né? O edital que saiu ontem, então tem muita coisinha nova aí. Primeira coisa que eu acho que é super importante, a banca. A banca é o IBFC. O IBFC, ele, embora pode ser que muita gente não conheça, mas ela é uma banca, na minha opinião, tá? Quanto professor, é uma banca bem organizada. Bem organizada. Uma das características do IBFC é que eles têm um estilo parecido com o Sebrasp, não de questão, mas um estilo de segurança. Para você fazer a prova, você manda uma foto. Você tem que fazer um upload de uma foto sua e geralmente essa foto está lá no seu cartão de resposta. Então, assim, é um dispositivo de segurança bem interessante que quase todos os concursos do IBFC têm e nessa prova de feira vai ter, tá bom? Pontos importantes aqui do edital que eu já começo destacando. É um concurso para vagas imediatas e cadastro reserva. Por experiência, a gente pode dizer que vagas de magistério, o cadastro reserva, sempre é muito utilizado. Ah, mas eu vou fazer, tem muito pouca vaga, não vou fazer. Não caia nessa. Não caia nessa. O muito pouca vaga que aparece, às vezes, só está camuflando uma carência real de vaga. E mais cedo ou mais tarde, muita gente chama. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho a quantidade de vagas. Fiquem atentas, que muito provavelmente, eu não posso dar certeza, mas assim, é praticamente certo, que a quantidade de chamadas vai ser muito maior do que ali aparece, né? Outro ponto que já aparece aqui no item 1.3, né? Prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período uma vez. Ou seja, esse concurso muito provavelmente deve ser homologado
até o fim desse ano. Não sei se já fala em homologação no calendário, a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele vai vigorar até o final de 2026, podendo ser prorrogado até o final de 2028. Então, você vai ter aí 4 anos para poder ser aproveitado. Muito tempo e dá para chamar muita gente. Vagas. Aí eu vou falar, um dos nossos focos aqui é o concurso de professor, mas a gente teve uma turma de Camaçari que foi para o pessoal de agente de endemias. Excelente concurso de porta de entrada. Obviamente que se você for morar em Feira de Santana, né, fica meio complicado você morando em Salvador e todo dia para Feira de Santana. Aí não dá. Mas você mudando para Feira de Santana é uma excelente porta de entrada no serviço público, o cargo de auxiliar, agente de combate a endemias. Agente comunitário de saúde, nem tanto, porque o agente comunitário de saúde, ele precisa morar nos locais. Vocês podem ver aqui, ó, eles têm as unidades de saúde da família referência. Então, você não vai se candidatar para agente comunitário. Você se candidata para agente comunitário de saúde de uma unidade de saúde da família específica. Então, isso restringe muito, porque você precisa morar na localidade, tá? Agora, o agente de combate a endemias está aqui, ó. Agente de combate a endemias. São 27 vagas de ampla concorrência. Deixa eu ver a legenda aqui em cima. Pessoas com deficiência, 3 vagas. E você tem 18 vagas de uma cota que tem em Feira de Santana, que são alunos oriundos da escola pública ou bolsistas da escola particular. Esse pessoal tem vaga, 30% das vagas vai para esse pessoal que é oriundo de escolas públicas, né, que estudou a educação básica em escolas públicas. E, além disso, ainda tem 12 vagas de cota para negros, para afrodescendentes e indígenas. Então, o total são de 60 vagas imediatas para agente de combate à endemia. Por que eu estou falando de agente de combate a endemias e eu não estou falando das outras? Embora vocês vão ver aqui agente trans, agente de portaria, almoxarife, assistente administrativo, também com muitas vagas. O salário não é muito grande, né? E agente de combate a endemias porque é uma profissão regulamentada. E comparativamente com os outros, não que seja uma fortuna, tá? Mas comparativamente com os outros ganha mais. Então, se for para tentar alguma coisa em ensino médio, minha dica, agente de combate a endemias. Inclusive, o pessoal que fez com a gente o preparatório de Camaçari tem basicamente 80% da matéria da prova lá. Já estudou, né? Então, é o caso a se pensar. Eu vou pular aqui para ir diretamente para o que interessa a gente, que são as vagas de professor. Aí você vai ver assim, olha, tem uma vaga de pedagogo aqui, são 10 vagas de pedagogo. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, gente. É preferível vocês tentarem a vaga de professor de pedagogia, que é o professor dos anos iniciais da educação infantil. Porque são 100 vagas e o salário é maior. Porque o professor, ele obedece o piso nacional. O pedagogo, não. Então, o valor é bem menor. Então, assim, você vai ver assim, puxa, eu sou professor de história, só tem 5 vagas de história, não vou nem tentar. Não caiam nessa, tá? São 5, mas vocês podem ter certeza que ao longo da validade do concurso chama muito mais. Mas o que chama a atenção da gente também é o número de vagas de professor de pedagogia, né? Que é o professor de anos iniciais, que são 100 vagas, né? Agora, todas as outras vagas para professores especialistas, então a gente tem artes, ciências, educação física, geografia, história e língua inglesa, 5 vagas cada um. E língua portuguesa e matemática, 10 vagas. É muito redondinho, vocês já pararam? 5, 5, 5, 10, 100. Isso daqui indica que não é a carência real. Isso indica que é um número que foi colocado lá, mas pode ter certeza que a carência real é muito maior do que essa, né? E a probabilidade de haver muito mais chamadas é enorme. Ok? Pessoal, a qualquer momento, se vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Bom, 2.5, regime jurídico, estatutário. O que quer dizer isso? Você não vai ter carteira assinada, você não é seletista, você é estatutário, né? Ou seja, você tem a estabilidade. Cumprido o estágio probatório de 3 anos, você adquire a estabilidade e só pode ser demitido através de processo administrativo disciplinar ou
se você quiser sair. Então, é a garantia que eu sempre coloco, né? Uma das grandes vantagens do serviço público é a garantia de que você vai botar tua cabeça no travesseiro sabendo que você vai receber seu salário até o último dia da sua vida, né? Então, o salário não é tão bom, pode não ser, mas você tem uma garantia que o funcionário seletista não tem, que o trabalhador por conta própria não tem. Então, é uma vantagem, não que seja tudo perfeito, mas é uma vantagem, tá? Bom, aqui só para vocês verem que eu falei do agente de combate a endemias, esse daqui é o salário do agente de combate a endemias. R$3.000, mas não dá, eu moro em Salvador. Foi o que eu falei. Morar em Salvador para trabalhar em feira e voltar todo dia é complicado, a menos que você possa morar lá. Tem uma tia, uma avó, outra... aí tranquilo, tá? Numa boa. É uma excelente porta de entrada no serviço público. Caso contrário, não. Aí, comparativamente, olha aqui, olha o salário de agente de portaria, olha o de agente de trânsito. Vocês estão vendo como é que geralmente é um piso, né? É um valor comum para todo mundo de ensino médio, qualquer que seja a vaga. Alexandre, só tem isso, eu vou ganhar isso seco? Sempre tem um ou outro benefício, mas que não vai aumentar substancialmente, né? Não vai, eu vou, isso daí, mas com os benefícios vai para R$5.000. Não vai, né? Com o plano de carreira, conforme você vai ficando mais tempo no município, provavelmente vai agregar alguma coisa e você vai ganhando mais. Mas não vai ser grande diferença. A diferença, ela está aqui, Vamos lá, esses aqui são os cargos superiores, mas eu quero chegar no de professor. Antes, deixa eu só mostrar para vocês o pedagogo. Lembra que eu falei que o pedagogo, às vezes, não é uma boa ideia? Deixa eu achar aqui o pedagogo. Geólogo, jornalista, médico. Olha o salário do médico, gente. Estão vendo? Complicado, né? Vocês vão ganhar mais do que o médico. O professor ganha mais que o médico. Alguém me chamou, pode falar. Oi, Alexandre, boa noite. Olha eu aqui de novo. Ô, Adriana! Saudade de tu. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Quanto a esse salário de médico aí, ontem mesmo saiu uma nova certificação digital. O prefeito tirou, porque acho que tem aquela coisa que o médico tem a categoria, né? A categoria deu em cima e tirou já. Não tem mais. E te digo mais, tá? Várias outras categorias vão entrar aí, inclusive as da área de engenharia. Não tem Sim, mas tirou médico, tirou engenheiro, tirou, acho que procurador. Vai, porque as categorias vão bater em cima porque existem acordos e convenções coletivas que impedem que o salário seja desse... Quando eu vi, eu pensei que era plantão ali, mas não, estava como salário. Acho que impugnou essa parte. É absurdo. Na verdade, sim. Vou me perguntar a você, Fred, lá na inscrição, porque eu fui fazer a inscrição hoje, eu tinha aquela coisinha da foto lá mesmo, né? Que para mim foi novidade, não tinha visto esse de tirar foto de perfil, tirar foto do documento. E lá tem as categorias da inscrição para fazer para bolsista de escola pública, para negro e ampla concorrência. Eu não li ainda o edital, eu passei o olho bem rápido, assim, não li. Aí eu queria saber se, por acaso, eu colocar como negro, eu também concorro para ampla concorrência, porque nos outros, normalmente é assim, quando você concorre para negro, você pode concorrer também para ampla. Ou se eu colocar para negro, eu vou concorrer somente para negro. Não. Qualquer que seja o concurso, se você concorre como cota, você não deixa de concorrer para ampla concorrência. Não existe nenhum concurso que diga assim, se você escolheu cota, não é para ampla. Tanto que o nome está dizendo, é ampla, é para todos. Né? Você só vai concorrer em 2 listas, a ampla e a de negro. Né? Então, tem essa possibilidade. Agora, a ampla você nunca deixa de concorrer. Tá? Isso, deixa eu te perguntar só mais essa... Qual você acha mais vantagem, assim? Porque lá para negro é 20%, para a escola pública é 30%. Tu acha que eu me inscreveria na qual que seria mais vantajoso, assim? Eu não vi aqui, mas a gente vai ver daqui a pouquinho se tem a possibilidade de você se inscrever nas 3. Mas eu acredito que tem como. Eu acredito que tem como, sim, porque você pode ser negro, você pode ser oriundo de escola pública e você pode se inscrever, né? Então, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que tem como, tá? Se tiver que escolher, obviamente, escolha da escola pública, que é 30%, a cota é maior, né? Não tem nem o que discutir, né? Aí, tá? Agora, voltando aqui, olhem aí, pedagogo, lembra que eu falei? Olha o salário de pedagogo,
para 40 horas. Né? Então, sinceramente, não vale a pena. Não vale a pena a inscrição para pedagogo 40 horas. Por quê? Logo depois, olha o salário de professor. Ah, mas não é grande coisa. Mas professor tem uma série de vantagens, né? Às vezes você agrega regência, você agrega alguma bonificação, você agrega... Então tem muitos, tem Fundeb às vezes. Então esse valor aí, e sem contar que os planos de carreira do magistério, eles são muito mais robustos que os planos de carreira de outras profissões. Então esse valor cru, ele pode não ser um valor, o valor que realmente vocês vão receber. A Eliana botou que sumiu. Sumiu aí para vocês alguma coisa? Não está aparecendo os slides. Sumiu. Aqui está ok. Tá. Okay, agora que eu vi aqui que a Adriana colocou, ó, no último concurso para pedagogia, eram 35 vagas e chamou 800. Detalhe, ainda mais Feira, que é uma cidade gigante, né? Então chama muito. Se tá 100, você pode ter certeza que vai chamar pelo menos o triplo disso aí. Não tenha dúvida nenhuma. Chama mesmo, Alexandre, porque o último concurso eu não pude fazer, que eu passei por uma situação, não pude fazer, mas muitas colegas minhas fizeram e passaram. Aí teve a última agora que foi chamada, ela estava assim, tipo, desiludida, e estava em 700 e pouco. E ela foi chamada, e ela foi oriunda de escola pública. E Feira, até assim, tem umas vantagenzinhas interessantes para a gente que é pedagogo, no caso, que trabalha 3 dias para 20 horas, né? Que das 13 horas. E eu estava conversando com uma amiga hoje, falei, eita, menina, será que eu faço? Não faço? Ela passa, porque vale muito a pena, ainda mais que eu estou com a possibilidade também de saída, e aí eu consigo conciliar. E aí ela falou assim, olha, eu estou fazendo hoje, ela né? Eu estou fazendo hoje lá, ela está como professora de matemática, geografia e artes, ela sendo pedagoga, trabalha 3 dias e as outras horas é a hora de AC, que ela faz ou fora ou na escola mesmo, né? E para ela tem sido muita vantagem. Ela falou, olha, e tem as gratificações. Ela só não pegou 40 horas porque ela já trabalha 40 horas como coordenação do Estado. Ela só precisava só de 20. Então ela concilia, está no bairro lá do Aviário, que é um bairro que ela consegue ir e vir, não paga transporte, aí a prefeitura paga, né, metade de transporte, e metade ela paga, ela está tranquila. Então, se eu fosse, vocês que estão na dúvida, façam sim, que vale a pena. E ainda, eu ainda gosto de colocar o seguinte, Feira não é tão longe de Salvador, para você ir fazer a prova, né? Ah, mas eu não quero morar em Feira, faça como experiência. Se você puder, obviamente, né? Porque paga inscrição e tudo. Faça como experiência, vale muito, né? Marta levantou a mão. Oi, Marta, pode falar. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Alexandre, quando você falou aí que são 100 vagas para professor de pedagogia, mas no caso, se tivesse a redação com número de cortes, será que não corre o risco só deles corrigirem aquela que está ali dentro do número de corte, e aí as outras pessoas que cadastro reserva? A gente vai chegar lá. Lá. Quando chegar lá, a gente vai discutir sobre isso. Pode deixar. Né? Outra coisa também. Eu fiz o 2º grau, eu fiz magistério. No caso aqui, eu entro aí, posso entrar como escola pública, oriundo de escola pública, fazendo a minha inscrição. Pode ser? Se foi cursado na escola pública, sim. A gente vai ver a parte que fala disso, quais são as regras, para que vocês vejam se vocês são elegíveis ou não a elas. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Então, assim, professor, vocês estão vendo aí a carga horária de 20 horas, sendo que 20 horas não são 20 horas em sala de aula, né? Em sala de aula, a carga horária é menor. Então, ainda facilita muito. Como a Adriana falou, ela cumpre em 3 dias. Né? Então, é muito mais tranquilo. E com a possibilidade que eu conheço gente de Feira que consegue migrar para 40 horas. E aí o salário, obviamente, dobra. Então, assim, tem várias possibilidades, gratificação e tudo mais, que tornam atrativo o concurso de Feira. Tá? Então, aqui não, a gente não vai ver, porque na nossa área não tem nenhum fotógrafo aí. Né? Então, vamos lá. As gratificações, tá vendo? Falar das gratificações. Quais gratificações, Alexandre? Isso daí a gente pode ver até na lei complementar número 1, mas depois a gente vê, não é o caso agora, porque o edital também não fala. Dos requisitos não tem nada que a gente não conheça,
tá? Você tem que ser maior de 18 anos, então não tem nada aqui de diferente. Guarda Municipal não vou entrar no mérito, porque acho que ninguém vai fazer aqui, né? E aí vamos para a parte que interessa. Etapas do concurso. Eu vou me prender aqui bastante no professor, que eu sei que é a maior parte. Se tiver alguém aqui que vai fazer algum cargo outro específico que esteja pensando, pode falar que aí a gente discute, mas eu vou ficar mais restrito no de professor. A prova de professor, ela tem dois tipos ou melhor, ela tem 3 fases, né? São 3 as fases. A prova objetiva, né? A prova discursiva, que é uma redação, e a prova de títulos. A característica disso, e a gente vai ver daqui a pouquinho, é que a prova de títulos vale muito pouco. Então, geralmente, quando a prova de títulos vale muito, a pessoa que tem doutorado, mestrado, ela vai lá para frente. Só que essa vale muito pouco. A prova de títulos só vale 3 pontinhos. Então, não vai permitir grandes modificações se você não tem mestrado ou doutorado. Então, isso é uma coisa que pode ser interessante. Lembrando, as provas vão ser realizadas em Feira de Santana, né? Eu estou passando aqui, gente, mas é importantíssimo que vocês leiam com calma, tá bom? Vagas reservadas, tem as vagas com deficiência, não vou me prender nas vagas para candidato com deficiência, porque eu quero vir aqui nas outras, né? A vaga de cota para afrodescendente indígena de 20%, que a gente já sabe, você faz a autodeclaração e lá no final, quando você termina a prova e tudo, antes de sair o resultado final, tem um procedimento de heteroidentificação. Então, você vai lá, tem o procedimento, que é uma comissão que vai ver se realmente você tem um fenótipo de afrodescendente, né? O fenótipo não é assim, mas a minha bisavó era preta. Não é isso. O fenótipo é se tem os traços de pessoas negras, seja o cabelo, seja os traços do rosto, seja a cor da pele. Esse é o fenótipo que eles analisam, tá? Então, essa é a questão. Ainda para isso, para quem vai concorrer para a vaga de afrodescendente, é necessário fazer o upload da foto. Então, olha o que se pede. Você vai identificar, né, o que você quer fazer para a cota, e depois disso você tem que entrar lá no site da IBFC, fazer o login em procedimento de heteroidentificação, e aí você vai ter que colocar a imagem colorida do seu documento, você vai tirar a frente e verso do seu documento, uma foto de frente em fundo branco. Fundo branco, como assim, Alexandre? Vai para uma parede branca, tira uma foto, vai dar tranquilo, tá? Uma foto colorida de frente e uma de perfil, de você de lado. E além disso, você tem que gravar um vídeo de no máximo 20 segundos, em que você vai ter que dizer o seu nome, a função que você concorre, e depois você vai dizer, declaro que sou negro da cor preta ou parda. Aí você vai falar preto ou pardo, né? Não é para dizer os dois. Então você vai falar, meu nome é fulano de tal, estou concorrendo ao cargo de professor pedagogia, declaro que sou negro da cor preta. Pronto, esse vídeo tem que ter no máximo 20 segundos. E tudo isso você vai fazer o upload lá na página, tá bom? Tomem muito cuidado com os tamanhos do documento. Porque as fotos elas têm que ter no máximo 2 megabytes e o vídeo tem que ter no máximo 30. Então, às vezes, você tira a foto, manda e ela não vai porque ela está maior do que deveria. Tá bom? Aí, aqui no próximo item, tem alguns padrões para foto. Que o fundo que a fundo da foto seja um fundo branco, que ele esteja com a postura correta e a coluna bem alinhada, não pode estar de cabeça baixa, não pode estar de boné, touca, óculos. Nada disso, tá? Não pode estar sorrindo, tem que estar sério, é uma foto comum. E no caso de candidatos com cabelo comprido, a foto do perfil esquerdo deve estar com o cabelo atrás da orelha. Então, se você vai tirar foto de perfil, cabelo atrás da orelha. Essas recomendações, elas aparecem aqui, tá vendo? Então, no edital tem direitinho. É muito importante vocês lerem com calma, tá? Bom, indígenas, creio que não seja o caso aqui, né? Mas façam a leitura. Aí, essa daqui é muito importante. Olha só. Aos alunos oriundos de escola pública ou bolsista de escola particular ficam reservadas 30% das vagas.
Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, se declarar como aluno oriundo da escola pública ou bolsista. O candidato, na condição de aluno oriundo de escola pública ou bolsista, deverá enviar eletronicamente os seguintes documentos. Então, vai ter que colocar lá para comprovar seu documento de identidade, frente e verso, colorido, e o histórico escolar, diploma de conclusão, e, se for bolsista, uma declaração da instituição privada comprovando que você era bolsista. Tá? Então, você vai ter que colocar lá seu histórico e o diploma de conclusão de que você é oriundo de escola pública. Tá? Perderá o direito de concorrer às vagas na condição de aluno oriundo os candidatos que não realizarem envio da documentação comprobatória, passando a figurar somente na lista de ampla. Você marcou lá como ampla concorrência, mas não mandou o documento. Você não vai ser eliminado, você vai continuar concorrendo, mas só através da ampla. Você não concorre na lista de ampla, na lista de cotista da escola pública, porque você não anexou o documento. A Adriana perguntou se CNH serve. Adriana, aqui eles falam documento de identidade. A gente vai ver aqui se existe alguma menção a CNH, mas não existe por enquanto. Então, o risco é você colocar uma CNH e ela não servir como previsto no edital. Tá? Tem banca que é chata e não vai deixar. Pode falar, Adriana. Alexandre, eu tentei fazer a inscrição já hoje, e quando pede lá os documentos, tá como obrigatório, né? Tem um asterisco, obrigatório no RG. E embaixo tem CNH, mas não está como obrigatório. Então, eu acredito que o obrigatório mesmo seja o RG. Exatamente, o RG. Então, é a questão. Para evitar problemas, RG. Ah, não tem um RG. Dá tempo de fazer uma segunda via. Tá? Corre, dá tempo de fazer, dá tempo de chegar, porque a inscrição vai até setembro, se eu não me engano. Né? Então, dá tempo de fazer. Quem me chama? Vou fazer também. Isso aí. Se está vencido, corre, dá tempo de fazer uma segunda via que vocês conseguem. Tá bom? O candidato oriundo de escola pública, se classificado na forma deste edital, será... Olha aqui o que a gente falou. Terá seu nome constante da lista específica, além de figurar na lista de ampla concorrência, caso tenha obtido pontuação, classificação necessária para tanto. O candidato não considerado aluno oriundo da escola pública, na análise documental, perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado do concurso público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla. Então, é assim, você marca como aluno de escola pública, mas depois, na análise dos documentos, vem que você não era. Você não vai conseguir aquela vaga, mas você pode continuar concorrendo na ampla. Agora, tem os critérios de classificação na ampla. Às vezes, a nota de corte impossibilita que você fique. Tá? Os candidatos alunos oriundos da escola pública, aprovados dentro do número de vagas oferecidas para a ampla, não serão computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas para alunos oriundos da escola pública quando da convocação para nomeação. Sim, se você já está lá na ampla, não tem sentido você também estar na de escola pública. Então, é uma ou outra. Em caso de desistência de candidato aluno oriundo da escola pública, aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato oriundo na lista seguinte. Isso daí qualquer que seja o concurso. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos, as vagas serão revertidas para ampla. Isso daí é normal. Declaração falsa também. O resultado da análise, percebam, aqui no texto existe uma omissão se você pode concorrer às duas. Não veio aqui. Então, o que vocês podem fazer no momento da inscrição, verificar se tem a opção de marcar as duas. Se tiver, vocês se inscrevem. Se não, vai ter que ser uma ou outra, tá? Porque o edital, como vocês viram, é omisso. Só se tiver mais à frente. A gente vai ver, tá? Vamos lá, inscrições. Tem uma parte aqui que não vou ficar perdendo tempo, porque geralmente é comum. Agora, isso daqui é interessante, tá? Olha só. As provas serão aplicadas em horários distintos para o cargo de nível médio superior. Então, dá para você fazer, caso seja do seu interesse, uma inscrição para cargo de ensino médio e uma para superior.
Não dá para fazer para 2 de superior. Eu quero fazer para professor de pedagogia e de português. Não pode. É um médio e um superior, porque um vai ser de manhã e um vai ser à tarde. Tá bom? Procedimento para inscrição, o site da IBFC, aí o prazo está lá embaixo, está no anexo, mas aqui, o valor da inscrição, R$ 75 para professor, para os cargos de nível médio, R$ 65, tá bom? Então, isso daqui que é o importante. Procedimento de isenção, também tem, e quais são os casos de isenção? Hipossuficiência, né? A pessoa é inscrita em programa social CadÚnico, é um dos casos de isenção. E que comprova em renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, são os casos aqui. Função de jurado, né? No caso da função de jurado, você também tem essa possibilidade. Lactantes tem a possibilidade, nome social pode constar. Essas aqui são algumas situações. Condições especiais para fazer a prova ampliada. Isso aqui é até interessante eu falar com vocês, porque teve um aluno meu que ele não é deficiente, mas ele estava com um problema de vista, que ele tinha que operar catarata e tudo, e ele foi fazer uma prova, ele não conseguiu fazer a prova, porque ele sentiu muita dor e tudo, de ficar vendo a letra pequena. E na última prova que ele fez, ele pediu prova ampliada. Então, quem tem essa situação pode pedir a prova ampliada, tá? Vamos lá. Inscrições. Não, isso daqui não interessa a gente. Chegamos onde a gente queria, das etapas. Prova objetiva, e isso daqui que eu acho bem interessante para a gente. São 40 questões à prova. Dessas 40 questões, metade é de conhecimentos específicos. E dessa metade de conhecimentos específicos, quase 70% da prova, representa a nota de conhecimentos específicos. Sabe por quê? Porque conhecimentos específicos têm peso 2. Então, as 20 questões de conhecimentos específicos valem 40 pontos. Enquanto português vale 10 pontos, raciocínio lógico 5 e noções de informática 5. Então, já sabemos aonde tem que ser o foco, nos conhecimentos específicos. Né? Se você consegue 80% de acerto em conhecimento específico, você já garantiu 32 pontos da prova, ou seja, mais da metade da prova. Tá? A prova objetiva de múltipla escolha são 4 alternativas e apenas uma correta. Agora, muito importante, você não pode zerar nenhuma delas. Você precisa, pelo menos, acertar 3 questões de português. Das 10, você tem que acertar 3 de português. Uma de raciocínio lógico, uma de informática e, pelo menos, 6 de conhecimentos específicos. Agora, no total, você tem que conseguir pelo menos 30 pontos na prova, ou seja, metade da pontuação da prova. Se você não conseguir, eu consegui 3 questões de português, 2 de matemática, de raciocínio lógico, 2 de informática e 15 de conhecimentos específicos. Só que somando não dá 30 pontos, então você está eliminado. Também eu consegui 40 pontos, acertei, fui muito bem, mas eu zerei informática, está eliminado. Tá? Então isso é muito importante. Você precisa acertar pelo menos 3 questões de português, uma questãozinha de raciocínio lógico, uma de informática e pelo menos 6 questões, eu falei 3, né? Pelo menos 6 questões de conhecimentos específicos. E, no total, você tem que acertar 30 pontos da prova, ou seja, metade da pontuação. Tá? Caso contrário, você está automaticamente eliminado. Tá bom? Prova discursiva é uma redação. E aí a gente vê a quantidade. Acho que foi a Marta que perguntou, né? Marta, o corte é bem alto. Olha aqui em pedagogia, eles vão chamar 225 de ampla,
15 pessoas com deficiência, 90 de escola pública e 60 afrodescendentes. 150 com 240. Eles vão chamar 390 pessoas. Isso quer dizer o quê? Que o cadastro reserva pode ter até tudo isso. Vamos ver lá que daqui a pouquinho vai falar do cadastro reserva. Para as outras disciplinas, né, tá menor. Por exemplo, para as disciplinas que têm 5 vagas, a gente vai ter 5 com 3, 8, 14, 17 habilitados. E português e matemática, que tem mais, vão ter 38 habilitados. Não é um número pequeno, tá? Não é um número pequeno. Agora, obviamente, para pedagogia está bem maior. Então, não vai ter a possibilidade de chamar 700, né? Mas é uma possibilidade, 240 com 150, 390 com mais 100, 490, quase 500 pessoas, que pode até ultrapassar, porque as empatadas, elas se classificam, né? Alguém me chamou, pode falar. Marta, pode falar. Oi, Marta, pode falar. Então, é isso. Então, aí melhora um pouco. Porque, no caso, aí vai corrigir mais. Não é verdade? Não, a correção de redação é isso daqui. Não, esse valor aí. Você falou que chega mais ou menos... Na verdade, eu somei. Eu fiz errado. Desculpa, gente, porque eu somei 100 com esse. Não é. Aqui já está o total, tá? Então, são 240 com 150. São 390 vagas de pedagogia. Os 390 primeiros colocados vão ter corrigido a sua redação. Então, desses 390, vão ter 100, que vão ser as vagas imediatas, e o restante provavelmente fica no cadastro reserva, se passar, né? Por que se passar? Porque tem uma nota mínima aqui, ó. A redação ela é pontuada de 0 a 10, e você precisa tirar pelo menos 6. Se você tirar menos de 6, você está eliminado do concurso. Ok? Ficou claro aí, Marta? Ficou, Alexandre. Pelo menos melhorou mais um pouquinho, né? A gente fica mais animada, porque chamou... Melhorou muito. Eu acho que está muito bom. Né? É um concurso de quase 400 vagas. E detalhe, quase 400 vagas que devem ser preenchidas. Então... Sim, eles chamaram 800 pessoas, que eu sou de Feira, mas eu estou morando aqui em Salvador por causa do REDA, que eu passei, aí eu estou aqui em Salvador. Mas, assim, pelo menos melhorou um pouquinho mais, está mais satisfatório, né? Com certeza, com certeza. Eu estou passando isso daqui, porque isso daqui é a parte física da prova de guarda, que não interessa para a gente, tá? E aí a gente vai chegar, exame psicológico também não interessa, aqui é o psicotécnico, entrevista devolutiva, aí vem a prova de títulos, né? A prova de títulos, percebam, a prova objetiva vale 60 pontos. A prova de redação vale 10 pontos. E a prova de títulos vale 3 pontos. Quais são os títulos? Aí, olha aqui, cadê, professor? Ué, cadê o professor, gente? Deixa eu só aceitar aqui. Tá, perdão. Porque o que acontece? A professor não está aqui porque todos os que forem habilitados na prova discursiva automaticamente vão fazer a prova de título, tá? A menos esses cargos aqui. Esses cargos aqui têm limitação, tá? Agora, professor, todo mundo que conseguir ser aprovado lá na prova discursiva, ou seja, tirou acima de 6 na redação, perdão, na discursiva não, na objetiva, tirou acima de 30 pontos na objetiva e não zerou nenhuma, automaticamente está habilitado para a prova de título, tá bom? Perdão, falei errado de novo. Isso é só para os outros. Para o professor, é na discursiva, sim. Ou seja, tem que ter tirado no mínimo 6 na redação. Você tem que ter tirado acima de 30 na prova objetiva. Tirou acima de 30 e não zerou? Aprovado. Vai ter sua redação corrigida. Corrigiu a redação, tirou acima de 6, legal. Seus títulos vão ser avaliados. Por isso que você pode ter até 390, se eu não me engano, né? Os 390 primeiros colocados classificados.
tá bom? E quais são os títulos que são levados em consideração? São só 3. Doutorado, mestrado, especialização. Especialização você só pode botar uma, vale meio ponto. E olha que interessante, de qualquer área, tá? Então você pode ser especialista em qualquer área. Eu sou professor de português, mas a minha especialização é em educação infantil. Pode? De acordo com o edital, pode. Que está falando em qualquer área, tá? Então, meio ponto. Mestrado vale 1 ponto e doutorado 1,5 ponto. A pontuação máxima, 3 pontos, se a pessoa tiver especialização, mestrado e doutorado. Tá? Então, o máximo, 3 pontos. Esse outro aqui é só, no caso do guarda municipal, não é o nosso caso, né? Então, a gente segue. Vamos para a realização da prova. Aí, isso daqui é um item muito importante também, porque a realização da prova é de 4 horas, o tempo previsto para a prova é de 4 horas, tá bom? E uma coisa interessante, ninguém pode sair, deixa eu botar aqui na parte, o prazo mínimo para sair da sala, se eu não me engano, deixa eu ver onde que está aqui, é de 2 horas, aqui, ó. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de provas atrás transcorrido o tempo de 2 horas do seu início. O candidato poderá levar seu caderno de questões somente após transcorrido o tempo de 2 horas. Ou seja, a menos que você saia igual um louco, você não vai levar o caderno de prova. A prova começou, você só pode sair, independente de você ter terminado antes, você só pode sair 2 horas depois, e aí você pode levar seu caderno de questões, tá bom? Vamos lá, o que mais? Não preciso dizer as outras coisas, que você não pode xingar o fiscal, que você não pode colar, né? Isso daí eu acho que é meio óbvio que não pode. Parte de recursos eu não vou entrar, porque não é tão interessante. Aqui eu acho que é interessante, que é os critérios de desempate, né? No caso do critério de desempate, a gente tem... O primeiro critério de desempate é o estatuto do idoso, a pessoa que tem 60 anos ou mais. Depois, o segundo critério é a maior nota em conhecimentos específicos. A segunda é a maior nota em português, terceira em raciocínio lógico, e depois a maior idade. E aí, por último, é muita coincidência empatar em tudo, até no dia, mês e ano que nasceu, né? Mas vamos supor que acontece. Aí, nesse caso, a gente tem se exerceu a função de jurado, né? E se mesmo assim empatou tudo, gente, a probabilidade disso acontecer, eu acho que é muito parecida com alguém ganhar na Mega Sena. Mas se isso acontecer, sorteio, tá? Aí vai ser sorteio para vaga. Bom, aqui o que a gente falou, que a Adriana me perguntou antes, né? Se eu concorro para oriundo de escola pública, eu perco a ampla concorrência? Não. São 4 listas, tá? Uma é de ampla concorrência, em que entra todo mundo. Todos os candidatos entram na ampla. Uma segunda lista só para pessoas com deficiência. Uma terceira lista só para afrodescendentes ou indígenas. E uma quarta lista só para oriundos de escola particular. Tá? Escola particular não, de escola pública, perdão. Tá? Aí aqui fala da homologação, tranquilo. Final de fila, né? Tem possibilidade que você pode pedir assim, final de fila. O grande problema de você pedir final de fila, eu não vou nem... Aqui nesse concurso eu não digo nem que é um problema, porque eu particularmente acredito que todo mundo que tiver entre os classificados tem totais condições de ser convocado ao longo da validade desse concurso, tá? Disposições finais, parará, mas onde eu quero chegar está aqui. Vamos lá. Ata, atestado, os locais. As matérias. Língua portuguesa, programa básico de língua portuguesa, não tem nada de diferente aqui. Raciocínio lógico, eles pegaram o básico do raciocínio lógico, então está muito tranquilo. Informática também está bem básico, eu não creio em nada muito puxado. E aí vem a parte específica. O pessoal que estudou comigo, agente de combate a endemias para Camaçari, 70% está aqui. Tá? A gente já estudou isso. Então, vai para dentro. Aí eu vou para professor, que é onde interessa a gente. Vamos lá, cadê o professor? Tá aqui. Engenheiro.
Professor. Professor de artes, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa, matemática, pedagogia. Olha que programa enxuto para pedagogia. A gente começa com... E aí eu vou falar, porque eu acho que aqui 90% de quem está aqui nessa aula já estudou comigo em algum momento, né? As diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro, as implicações na organização do sistema. Cara, quantas vezes vocês já estudaram comigo tendência tradicional, progressista, as liberais, as tendências segundo Saviani, segundo Libânio, segundo Mizukami? É isso. Tá? É isso. Didática e processo de ensino-aprendizagem, planejamento, estratégias, metodologia, avaliação da educação infantil no ensino fundamental. Falamos disso várias vezes, resolvemos muitas questões, metodologias, avaliação da aprendizagem, planejamento enquanto instrumento, Celso Vasconcelos, então um monte de coisa. Sala de aula como espaço de aprendizagem, teorias do currículo. Teorias do currículo, como falamos de teorias do currículo, né? Várias vezes a gente falou das teorias crítica, pré-crítica, pós-crítica, não críticas, então muita coisa a gente já viu. Contribuição da psicologia da educação para a pedagogia. Oi, Marta, pode falar. Marta? Alexandre, Sim. Esse programa aí dos assuntos está parecendo mais ou menos aquele do Estado, não é? Marta, a grande questão é que, assim, 80% dos programas são idênticos de concurso para concurso. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando vocês estão se preparando para um, automaticamente vocês estão se preparando para vários. Quem está se preparando comigo, o coordenador de Salvador, pegou aí, pode ver que 70% do que está aí a gente estudou. Né? Ó, contribuições da psicologia da educação, behaviorismo, gestalt, tudo isso. Alfabetização e letramento, pessoal de Salvador, lembra? A gente fez uma aula disso agora há pouco, semana passada. Né? A gente fez uma aula específica de alfabetização e letramento. Conhecimentos socioemocionais no currículo escolar, isso é muito legal. Tá? Pedagogia do afeto, algumas questões aí a gente ainda pode falar sobre isso. Políticas educacionais para a educação básica, diretrizes curriculares nacionais, a base nacional comum curricular, né? Fundamentos de uma escola inclusiva, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, já falamos várias vezes disso. Olha aqui, ó, educação para as relações étnico-raciais, a gente tem as diretrizes, as orientações curriculares, né? Sistema de avaliação da educação básica, as avaliações nacionais de educação básica e a legislação educacional que a gente está meio careca de fazer. Constituição Federal, LDB, que vocês já devem estar sabendo de trás para frente essa altura do campeonato, o ECA e a lei do Fundeb. Essa daqui é importante a gente rever algumas coisas. E, por último, vem seleção e organização dos conteúdos para educação infantil e ensino fundamental. A gente pode falar de sequência didática, metodologias ativas, entre outros. Oi, Adriana, pode falar. Ô, Alexandre, como esse edital é desse ano, será que vai cair a LDB atual? Essas novas modificações que teve, atualizações que teve esse ano e ano passado? Com certeza, eu espero que sim, mas a tendência é que caia isso, até porque a IBFC ela é uma banca que não é aquelas bancas de beira de esquina. Eu espero que ela faça uma prova em que ela cobre principalmente as questões da gestão democrática, que foram as principais modificações. É provável que apareça sim, tá? Não vai ser surpresa nenhuma aparecer. Bom, então assim, vocês estão vendo que é um programa super enxuto. A data da prova é dia 20 de outubro, se eu não me engano. Né? Tem pouco menos de 3 meses. Dá tempo para estudar isso daqui inteiro. Inteiro. Sem maiores dificuldades. Aí vamos para o cronograma. Ó. Inscrições. Vamos começar primeiro a isenção. Né? O período de pedido de isenção vai até o dia 2 de agosto. Então, começou hoje e vai até o dia 2 de agosto. Então, quem quiser isenção tem até sexta-feira. Né? Dá uma lidinha aqui e faz a solicitação de isenção da taxa, se for elegível. Entretanto, as inscrições vão até dia 2 de setembro. Então, tem muito tempo para fazer a inscrição. Quem vai tentar como afrodescendente ou como oriundo de escola pública também tem até o dia 2 de setembro para botar a documentação lá. Se não botar, não vai concorrer. Tá? Não vai concorrer nas cotas, vai concorrer só na ampla concorrência.
E a data limite para pagar a inscrição é 3 de setembro. Eu só tenho dinheiro no fim de agosto. Não tem problema, você tem até 3 de setembro para pagar. Tá? A convocação para a prova sai no dia 11 e a prova é no dia 20. Então, 20 de outubro, um domingo. Tá bom? Percebam que não se fala mais nada. Então, a partir daí, a gente não sabe quando sai o resultado final nem nada. Vai ser conforme as coisas forem acontecendo. Eu, particularmente, não gosto de editais em que não tem essa previsão, porque a gente fica meio no escuro sem saber quando que sai. Mas, como eu disse para vocês, é muito provável que esse concurso esteja totalmente concluído ali até o fim do ano, para as chamadas já acontecerem no início de 2025, já para o ano letivo. Ok? E aí vem a pergunta, vai ter preparatório? Vamos fazer uma turma sim, tá? Mas antes de falar do preparatório, deixa eu perguntar, ficou alguma dúvida em relação ao edital, gente? Acho que não, né? Então, assim... Oi, Marta, pode falar. Eu fiquei em dúvida de uma coisa. Quando você fala aí, estudante oriundo de escola pública, no caso, a faculdade ou ensino médio que tem que ser na escola pública, na faculdade pública? Marta, você percebeu que o edital é omisso em relação a isso, né? Esse tipo de cota de estudante oriundo de escola pública, eu vou até voltar aqui para a gente ver, mas esse tipo de cota oriundo de escola pública é para educação básica, não é para graduação, não. Até porque a gente sabe que quem faz graduação em escola pública geralmente não é não são as pessoas mais carentes. O objetivo é justamente fazer com que essas pessoas sem acesso consigam acessar o emprego público. Então, são os da educação básica mesmo, tá? É da educação básica. Então, tá bom. Na minha cabeça seria isso mesmo, e agora você tirou minha dúvida, porque eu estudei sempre em escola pública. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Isso daqui dá margem à contestação, porque depois eu vou até dar uma lida novamente, mas o edital é omisso nisso. O edital é omisso, ele não fala. Então, pode acontecer de uma pessoa ter feito uma UFBA, falar, não, mas eu estudei em escola pública, que a UFBA é pública. Então, isso daí vai dar pano para manga ainda, e não vou me surpreender se aparecer aí uma retificação daqui a alguns dias, detalhando essa situação, tá? Mas nada que vá prejudicar vocês, não. O objetivo mesmo é atender o público, né? Atender a cota da pública é quem cursou educação básica na pública. Ok? Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Eu não, só quero saber do curso agora. Então, nós vamos começar o nosso preparatório na semana que vem. Vai ser um preparatório que vai cobrir 100% desse edital. Como que a gente vai fazer para cobrir 100% do edital? A proposta é que a gente tenha... a gente não vai fazer conta por horário, por dia, né? Não vai ser tantas aulas. A gente vai fazer uma conta de carga horária. Então, isso porque, por uma opção daqui, por uma observação que eu estava fazendo, já comentei diversas vezes com vocês, eu estava observando que as pessoas estavam muito... não estavam conseguindo assistir uma aula de 1h30, né? Isso eu conseguia ver pelos vídeos de YouTube que a gente tem todo o tráfego. As pessoas não viam a aula até o fim. E, às vezes, uma aula de 1h30, ela acaba sendo um pouco... Você está animado e tudo, daqui a pouco, na segunda metade para o fim, já começa a desconcentrar e tudo mais, principalmente para quem trabalha. Então, por uma opção, eu reduzi as aulas. Nós temos aulas de 40 minutos, 45, às vezes chega 1 hora, mas às vezes tem aula de meia hora, porque o objetivo é trabalhar especificamente o conteúdo. Então, nesse curso, qual é o nosso objetivo? Nós vamos ter 40 horas de aula ao vivo. Além dessas 40 horas de aula ao vivo, a gente vai ter, eventualmente, materiais gravados. Por exemplo, tem alguns conteúdos que eu vou disponibilizar aula gravada, que não tem necessidade da gente perder, por exemplo, legislação. Às vezes não tem necessidade de eu perder tempo. Lei do Fundeb.
lendo artigo da lei do Fundeb. Então, eu vou disponibilizar a aula gravada para que vocês possam acessar essa aula e depois a gente fazer ao vivo atividades, exercícios e tirar dúvida. Então, a gente vai ter um curso de 40 horas ao vivo, fora as eventuais aulas gravadas, que vai trabalhar com 100% do currículo. Quais vão ser os dias da semana? Eu gosto de deixar isso muito claro. A gente tem uma previsão de dias da semana, mas não necessariamente serão sempre. Na próxima segunda-feira, eu já vou disponibilizar um calendário para todo mundo que entrar em contato lá com o Diego, para saber, né, quem já tiver matriculado e tudo, a gente vai ter um calendário com os dias previstos de aula. Então, dia tal vai ter tal, a gente vai ter um calendário, sendo que as alterações de dia e horário, elas vão acontecer eventualmente. Mas a gente vai ter 40 horas de aula ao vivo, e como vocês já conhecem, todas essas aulas são gravadas. Então, não pode assistir ao vivo, ela fica disponível lá na plataforma para vocês assistirem a qualquer hora, tá bom? Valor. Para qualquer aluno externo que nunca cursou com a gente, valor único, como a gente sempre faz, R$ 150. Quem já cursou qualquer curso com a gente, SEC, Ministério Público, Camaçari, Lauro, Coordenador de Salvador, CNU, qualquer que seja, R$ 120, valor único, tá bom? As inscrições, quem desejar ingressar na turma, pode falar diretamente já a partir de amanhã com o Diego. Hoje ele não vai atender mais vocês, por causa do horário, eu já dei folga para ele, mas amanhã vocês podem falar lá direto com o Diego. Pode mandar mensagem hoje, que ele vendo amanhã, já dá as orientações para vocês, porque amanhã a gente já começa a montar o grupo, e provavelmente não, né? Com certeza, na semana que vem a gente começa nossa aula. Muito provavelmente nossa primeira aula vai ser na quarta-feira da semana que vem, tá? Mas aí eu confirmo quando a gente já estiver lá no grupo, para a gente poder, para vocês saberem como é que vão ser as aulas, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, Alexandre, ficou bem claro. Perfeito. Agora, deixa eu só fazer uma observação que eu sempre gosto de fazer, duas. Primeira coisa, a gente vai ter um curso específico, mas vocês não necessariamente precisam estar no curso para estudar. Principalmente aqui, quem já estudou comigo, tem uma quantidade de aulas lá muito grande que vocês podem revisitar e tudo mais. Claro que aqui a gente vai ter um enfoque voltado para a feira, né? A gente sabe qual é a banca, então a gente vai trabalhar como é que essa banca trabalha. Então tem essas situações. Mas vocês, quem não puder, vocês têm uma quantidade de aulas gravadas muito grande que vai auxiliar vocês nisso. E outra coisa, gente, são 3 meses, menos de 3 meses. É foco. Agora é foco. Então, a gente tem que focar num objetivo, né? Quero passar no concurso. Se joga agora. Agora é a hora de focar para tentar passar nesse concurso, tá? Dá para passar, o número de vagas, principalmente para pedagogia, é muito grande. Então, é só trabalhar direitinho que vocês conseguem. Ok? Bom, se não temos mais perguntas, vou encerrando por aqui. Essa aula ela vai estar ao vivo lá no nosso Classroom, lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. E também vou compartilhar pelos grupos em que a gente tem, caso vocês queiram rever. E é isso, tá bom? Pessoal, bons estudos. E quem for estudar com a gente, semana que vem a gente está aí começando mais esse desafio Feira de Santana agora. Ok? Pessoal, boa noite, bom descanso para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.